Então a gente sempre aprende ou na dor ou no amor, né? Então a dor ao longo das eleições acho que vem amadurecendo e nós vamos ter uma eleição diferente. Tem duas coisas que elas correm juntos: transporte coletivo com o trânsito. Se eu não tiver um trânsito fluindo, eu vou ter um transporte coletivo com baixa quilometragem. Então, qual é o grande desafio do transporte coletivo? É aumentar a quilometragem. Você sincronizar o sinal já tem um resultado importante. Se você tem as direitas livres, você já tem um resultado importante. Se para dobrar à esquerda você tem um recuo para não atrapalhar a via, você já tem algo importante. A melhoria das vias pelo lado direito, que às vezes o cidadão não quer andar com o seu carro daquele lado porque ele tem muito buraco e tal. Então, se você melhora as vias, você já tem resultados importantes. E aí, a partir daí, é ter ações e intervenções de novas vias. Então, a gente tem que trabalhar em duas vertentes. Uma é melhorar o trânsito, fluir mais, para poder aumentar a quilometragem do transporte coletivo e fazer cumprir aquilo que é acordado. Então, sempre a gente vê, são 800 ônibus novos, mais 300 ônibus novos. No papel e na prática, a gente não vê os ônibus de qualidade. A nossa tarifa não é a das mais baratas. Esse é um ponto. Segundo, as distâncias comparados com outros estados, com outras capitais. Então, eu acredito que precisa rever, e o sistema é uma concessão para que o empresário faça o serviço e seja remunerado. Você pode pensar em subsídios para baixar a tarifa, agora não investir o recurso público no setor privado. Então, isso aí tem que rever e o sistema tem que se pagar. Mas eu, a princípio, sou contra usar recursos públicos dentro de empresas privadas. Não era rotina da Prefeitura de Manaus recorrer a empréstimo. Se você for pegar ao longo dos anos, a Prefeitura não recorria a empréstimos como nos últimos anos. O orçamento da Prefeitura ela vem numa crescente. É preciso a gente readequar as despesas, porque o grande problema não é a arrecadação, porque a arrecadação, imposto é obrigatório e a arrecadação acontece. O maior desafio do administrador é poder fazer com que as despesas sejam otimizadas. Então eu preciso reduzir o custeio, eu preciso reduzir as despesas o máximo possível para poder sobrar dinheiro para investimento. A prefeitura é como se fosse uma grande empresa, né? E numa grande empresa você tem que otimizar as compras, por exemplo. As grandes empresas, como é que elas fazem? Elas têm os centros de distribuição. Então eu tenho um CD, faz uma compra grande, consegue barganhar com os empresários preço, e dentro do centro de distribuição você suprir a necessidade das secretarias. O que acontece hoje? Cada secretaria compra papel de um fornecedor e compra 10 resmas de um, 100 de outro, e isso você traz um preço muito maior dos insumos. Se a gente consegue profissionalizar, diminuir esses custos e profissionalizar mesmo a gestão, para poder prestar um serviço de melhor qualidade e otimizar os recursos. Nós somos um município que tem focado a sua economia na indústria. Nós precisamos fazer com que a nossa economia esteja fortalecida aqui, com serviços mais fortes e com outras alternativas econômicas. Turismo, polo de cosmético, polo de remédios. A grande maioria dos produtos que nós consumimos, a grande maioria vem de fora. Então a gente precisa inverter um pouco essa lógica e passar a produzir mais produtos que nós consumimos.
para poder gerar emprego, gerar renda e esses recursos ficarem aqui no Amazonas. Então a gente precisa fazer com que a nossa economia e a economia interna ela esteja mais fortalecida. Todos os candidatos falam, não, vamos comprar o fardamento aqui. Quando ganha, vai comprar na China. Então a gente tem que trazer menos coisas de fora, produzir mais e, logicamente, incentivar aquilo que é a nossa mola principal, é o pilar central da nossa economia, que é a Zona Franca. Muitas vezes você tem uma equipe que tem capacidade para produzir 400 atendimentos no mês. Só que ela, em média, produz 200. Manaus é uma das capitais que menos recebe recursos do governo federal per capita. Por quê? Precisa produzir mais. Então o SUS, como um todo, ele não banca 100%. Só que para isso você tem os recursos do município. Então é preciso fazer com que essa cobertura chegue a pelo menos 80% da população em Manaus. Para quê? Para a gente evitar doenças, para a gente tratar na ponta e ter uma população mais saudável. É possível? É possível. Nós estamos propondo o fortalecimento da base e ele está linkado aos CAIs que nós vamos propor, que são Centro de Atenção Integral à Saúde. Uma unidade que tem ambulatório de especialidades, ele tem tomografia, ressonância, raio-x, toda a parte de imagem e laboratório. Então ele dá o suporte para a estrutura da família. Para quê? Para ter continuidade de tratamento. A Moura Tapajós tem 70 leitos. A Moura Tapajós tem que, no mínimo, dobrar o número de leitos e ter pelo menos uma outra unidade em outro lado da cidade para suprir essa necessidade somado às estruturas do Estado. Se o município tem um hospital para dar suporte nessas cirurgias eletivas, ele vai cumprir com um papel extremamente importante. Então a gente precisa ver a saúde de uma forma integral do cidadão. Muitas vezes há conflitos, principalmente quando tem a iniciativa privada, querendo resultado, meta, eficiência, e o poder público tem a sua morosidade, tem as suas burocracias. E o momento de uma pandemia não é momento para burocracia, é momento de trabalhar e tentar salvar vidas. Houve desentendimentos, mas superados. O resultado final do hospital foi um resultado extremamente proveitoso, né? Ajudou num momento muito difícil e se provou ali que é possível se fazer no setor público atendimento de qualidade. Tem que haver o respeito à legislação, mas também você tem metodologias para agilizar os processos. A gente tem que poder suprir as burocracias com estratégias que possam ser planejadas. Então, o planejamento no poder público vai vencer a burocracia. Nós estamos conversando com o PSL, estamos conversando com outros partidos. Ninguém ganha uma eleição sozinho, mas com princípios. Nós não vamos lotear aquilo que não tem, nós não vamos fazer compromissos que não estejam com Manaus em primeiro lugar. Não há, por parte nossa, tentativa de fazer qualquer aliança que seja escondida ou apoio informal, nada. Todas as nossas alianças vão ser transparentes e vamos mostrar à sociedade o que nós queremos fazer de forma diferente. Eu acho que o eleitor de Manaus vai ser muito criterioso, ele vai analisar muito o candidato. A população vai buscar alguém que tenha capacidade de enfrentar os problemas de Manaus e vencer. A população já cansou muito do discurso, já cansou muito das campanhas feitas com bom marketing e sem essência, sem conteúdo, sem proposta, sem caminho, aquela coisa vazia. A população vai buscar aquilo que realmente ela queira para a sua cidade.
Então a gente sempre aprende ou na dor ou no amor, né? Então a dor ao longo das eleições acho que vem amadurecendo e nós vamos ter uma eleição diferente.